Bom dia, mulheres maravilhosas do Senhor! Estamos hoje começando as sextas-feiras das Déboras. Que prazer, que privilégio, que honra estar aqui com vocês, porque eu sou Débora. Pare, já orou pelo seu filho hoje? E a nossa preciosa irmã Regina, ela me convidou. Deixa eu só colocar aqui um tempinho para eu não passar do tempo. Ela me convidou para trazer uma reflexão para nós hoje. E o tema que ela me pediu para falar é um tema que eu particularmente gosto muito de meditar sobre ele. Acho que é um tema de extrema importância para a nossa vida cristã, que é o tema do perdão. E nós vamos abordar esse tema do perdão especificamente nos nossos relacionamentos familiares, porque nós somos mães, nós somos Déboras, estamos aqui com essa missão e nós vamos trazer essa reflexão para dentro dos nossos lares, para nossas relações familiares. Mas nesse primeiro bloquinho, vou tentar fazer bloquinhos curtos, não é? Para a gente ir entendendo um pouco. Mas nesse primeiro bloquinho, eu queria que a gente refletisse, queria que nós pensássemos juntas sobre o sentido do perdão e o valor do perdão. Então eu queria que a gente pensasse, eu estou aqui com o texto, está em Marcos 11, 25 e 26, e a palavra do Senhor diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, presta atenção, hein? Também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então eu queria começar a nossa reflexão com essa percepção de que o perdão não é uma escolha minha, não é uma escolha sua, mas é uma ordenança. O perdão é algo que foi determinado pelo Senhor Jesus Cristo para que nós obedecêssemos, cumpríssemos, liberássemos perdão por aqueles que nos ofendem. Então, quando nós deixamos de perdoar, nós estamos deixando de atrair bênçãos para nossas vidas. E ao contrário, porque o que é que a Bíblia nos diz? Que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então o perdão é algo da nossa fé. E se eu não perdoo, eu estou em pecado. Se eu estou em pecado, o que eu vou atrair para a minha vida? Bênção ou maldição? O pecado me afasta do meu Criador. E não perdoar é pecado. O escritor C.S. Lewis, ele escreveu que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. Na maior parte das vezes que a gente vai falar sobre perdão, a gente encontra dois extremos. Ou a gente vai lidar com as pessoas que já perdoaram todo mundo e que não tem nenhuma dificuldade em perdoar, elas perdoam tudo com a maior facilidade do mundo, ou aquelas pessoas que acham que esse assunto não é relevante. Esses dois extremos estão completamente equivocados. O perdão não é uma coisa fácil. O perdão não é um mandamento fácil de seguir. Eu particularmente considero que o perdão é um dos mandamentos mais difíceis de seguir. Porque uma coisa é a gente pensar em perdão quando a gente está falando de perdoar alguém que não tenha tanto significado, tanto peso, tanto valor para a gente. O difícil é quando nós temos que perdoar aquela pessoa que nos magoou. É aquela pessoa que ela era tão importante para a gente, que ela nos machucou a um ponto, a um nível que magoou, que deixou uma ferida na alma. Mas Jesus, ele tem poder de cicatrizar as feridas da nossa alma. Este perdão tão difícil é o que a gente mais precisa liberar.
Perdoar significa liberar a dívida, deixar ir, deixar seguir. Lembra daquela passagem bíblica que o servo recebe o perdão de uma grande dívida que ele jamais teria como pagar, mas quando vem aquele outro que deve a ele e ele precisa perdoar, ele não perdoa. E nós somos esse servo, porque nós recebemos um perdão que nós não temos nunca como comparar com nada do que vamos perdoar aqui na terra. O perdão que nós recebemos de Cristo é incomparável. Ele nos perdoou para nos livrar do inferno, da morte eterna. Ele nos perdoou para que nós fôssemos reconciliados com o nosso Deus. Nunca, jamais, nós seremos chamados a perdoar no nível que Cristo nos perdoou. Então nós nos encaixamos naquela história, naquela parábola, né? Não sei se é uma parábola, uma história que o Senhor conta. Daquele devedor que recebeu um grande perdão, mas não foi capaz de perdoar. Nós somos chamados a perdoar sempre, porque o perdão, ele vai nos libertar. O perdão, ele não é algo da nossa mente e do nosso coração. O perdão, ele é algo sobrenatural. Ele é fruto da graça de Deus. É obra da graça em nós. É obra do Espírito Santo que vai nos permitir perdoar. Às vezes a gente pensa, mas aquilo que fulano fez não merece perdão. Nós não merecíamos o perdão que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Essa é a nossa introdução para que a gente possa vir a falar do perdão no âmbito da nossa família. O perdão dentro dos nossos relacionamentos familiares, especificamente com filhos, que a gente sabe que nas Déboras nós temos os filhos biológicos, os filhos adotivos, os sobrinhos, os filhos espirituais, os netos, aqueles que o Senhor coloca na nossa vida, com esse sentimento de filhos que nós estamos para proteger. Perdão é obra da graça de Deus em nós. Perdão é ordem de Deus. Perdão é cura para a nossa alma. Perdão é chave para a restauração. Perdão não é escolha. Perdão é benefício para quem perdoa. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos de qualquer mágoa, de qualquer ressentimento. Perdão é o primeiro passo. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar e vou seguir com a minha decisão. Decido perdoar e entro com o Espírito Santo em um processo de busca, em um processo de perseverança para a minha restauração. Eu tenho que ir para o perdão e tenho que ir para a restauração. A alma que perdoa também precisa ser curada. Esta mágoa precisa sair da sua vida. E o Senhor tem poder. A palavra de Deus, ela é poderosa para restaurar a nossa alma. E nós não vamos permitir que nenhuma raiz de amargura brotando nos destrua. Raiz é de onde a árvore se alimenta. Por isso que a Bíblia fala em raiz de amargura, porque ali, olha, contamina toda a árvore. Todo o alimento da árvore vem da raiz. Se a raiz pegou a amargura, ela vai contaminar, ela vai gerar doença, doença física, doença espiritual, doença da alma. Não haverá crescimento espiritual se não houver perdão, se não houver libertação, se não houver liberação do perdão.
nós não teremos crescimento espiritual. Por quê? Porque não perdoar é desobediência a Deus. E desobediência a Deus é pecado. A partir dessa introdução, nós vamos passar no próximo bloco a estudar, a analisar, a pensarmos juntas sobre perdão em relacionamentos familiares, especificamente com filhos e pais. Mães. Quando eu falo pais, eu estou falando pais e mães. Amém? Já já eu chego!